São 12 horas e 23 minutos. Nós estamos de volta aqui no programa Alô Litoral. Souza Grapiona e ouvintes que estão aí ouvindo aqui a nossa programação. Chegou aquele momento, quinta-feira, né? Batemos aqui um papo com o doutor Álvaro Ernesto, né? Psiquiatra, e que vai conosco aqui. Na verdade, o doutor Álvaro é um psiquiatra, mas está já lidando no programa aqui com vários assuntos, né? E hoje nós vamos trazer um assunto que é um assunto gostoso de se bater papo, de se conversar, até porque vivemos numa sociedade, né, que tem diversas culturas. E aí entra, viu, doutor Álvaro, aquelas perguntas sobre dominação cultural. Como é que o brasileiro vive? Como é que a gente vive? Será que a gente vive realmente uma dominação cultural? Será que não? Será que o povo brasileiro tem liberdade cultural para fazer o que quer? Né? Será que os governantes impõem uma certa dominação? Que história é essa? De quando se remota essa dominação cultural, seja no Brasil ou seja no mundo? Boa tarde, doutor Álvaro. Prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde, Marcelo. Souza Grapiona, boa tarde, ouvintes da Litoral. O prazer é sempre meu de estar aqui às quintas-feiras para bater esse papo gostoso que as pessoas também gostam lá, os ouvintes do Litoral. Eu queria aproveitar hoje, antes da gente entrar no mérito das questões e das perguntas, dizer que teremos o prazer de realizar um evento cultural no TV no dia 16/11 desse ano, às 17 horas, no Quiepen. Sábado agora, de tardinha, que é uma boa música, uma turma muito boa, um encontro tranquilo, um encontro descontraído para os amigos que gostam das manifestações culturais. Nós estamos falando Isso é bom. Doutor Álvaro, nós temos aqui pontuadas alguns termos relacionados à dominação cultural, seja ela o capitalismo e a cultura, a política cultural imperialista, isso aí é desde o início dos tempos. Nós temos a cultura dominada, a cultura dominante e também a cultura repressiva, e também a influência da religião em relação à cultura das pessoas. Então eu gostaria que o senhor começasse nos falando de uma forma mais ampla em relação do que vem a ser dominação cultural. O que é isso? O que esse termo dominação cultural quer dizer? Ô Marcelo e ouvinte da Litoral, veja bem que quando a gente vai lá atrás na história da humanidade, você vê que em determinado momento a hegemonia era grega, em determinado momento a hegemonia era romana, e isso foi se alternando no mundo, a hegemonia de um povo sobre outro, sírios, caldeus, gregos, romanos. Sempre na história da humanidade, sempre se relata que um povo dominou o outro durante um certo tempo. Verdade. E na história das cidades, quando você presta atenção, sempre um grupo dominou o outro durante algum tempo, e depois isso vai se alternando. A princípio pela força, não é isso? Geralmente a estratégia mais antiga era que a dominação se fazia pela força. Só que depois se via que quando um país, um estado tomava o outro, ele precisava de um tempo muito grande para dominar esse outro. O outro ficava esperneando o tempo todo. Porque há um tempo que você toma a força no canhão, na metralhadora e tal, mas depois você precisa dominar aquele povo, mudar os costumes dele, ou seja, mudar a cultura. Isso demora tempo. Por isso mesmo vem um sociólogo, um politicólogo, né, um estudioso italiano chamado Gramsci, e Gramsci diz o seguinte: ora, se depois de uma dominação armada à força, você tem que fazer uma dominação cultural, então se pode experimentar, deixar de fazer a intervenção armada e fazer só a parte cultural. Demora mais tempo, mas não precisa gastar dinheiro com arma, e o povo vai, como se diz, vai abrindo as portas, porque não se vai utilizar o imperialismo forçado, aquela invasão de um território, mas não, você vai invadir culturalmente, impondo determinadas normas de costume, mudando os costumes daquele local. E
que as esquerdas no mundo todo utilizam hoje em dia. Isso é que está sendo utilizado no Brasil pela esquerda toda, né? Engana-se quem acha que o comunismo acabou. Não acabou. Há sim uma mudança de estratégia a partir do Fórum de São Paulo, quando o PT muda de estratégia e Lula ganha a primeira eleição e o PT toma o poder, ou seja, a esquerda brasileira toma o poder. É um neocomunismo. É um neocomunismo. O pessoal nunca desistiu da ideia do comunismo, desistiu da tática. Ao invés da revolução armada, as ideias de Gramsci na Itália e Fabiano nos Estados Unidos impuseram a dominação cultural. Você vê, a esquerda domina a universidade, a esquerda domina a imprensa. A gente continua conversando com o doutor Álvaro Ernesto. A gente está falando hoje sobre dominação cultural e o doutor Álvaro falava justamente desse contexto histórico de povos dominados, de povos dominantes. E eu continuo perguntando, até para a gente finalizar essa parte sobre dominados e dominadores, né, ao longo da história, doutor Álvaro, eu queria que o senhor fechasse esse capítulo sobre essa questão cultural dos povos que foram dominados ao longo dos anos e dos povos que são dominantes e que se mantêm dominantes até hoje, aqueles que fazem parte de culturas imperialistas. Isso é interessante porque isso tem a ver com uma série de doenças psiquiátricas. Por exemplo, você tem classes sociais. Então, algumas classes dominam outras classes. Tem grupos que dominam outros na sociedade. Só que os grupos dominantes, eles criam determinados escudos. Por exemplo, eles dizem assim, olha, venham com a gente que nós temos um grande projeto, venham com tudo os grandes chamando os pequenos, os dominados, para ir com ele, para que os pequenos não falem sobre o que lhes desagrada. Eu digo sempre, quando você fala com um morador de uma determinada favela, um bairro humilde, popular, aí você diz, olha, ele está com vontade de fazer o quê? Ele está com vontade de arrebentar a boca do balão, porque o mundo está hostil a ele. Mas os dominadores impõem a ele, olha, vão para a igreja, olhe, sejam educados, olhe, não falem alto, olhe, não façam baderna, não quebre isso, não faça aquilo. Na verdade, o que eles querem fazer, e quem sabe precisem fazer, é exatamente gritar mais alto. E no Brasil você veja que esse grito foi também para as esquinas com as armas, né? Não é uma coisa inocente que as pessoas estão assaltando na esquina. Estão assaltando porque tem a índole assassina e tal, mas muitos estão dando o seu grito de liberdade porque já foram tão massacrados e tão dominados que estão dando o seu grito de liberdade. Isso ocorre no casamento, ocorreu durante muito tempo no Brasil, onde o homem dominou a mulher, né? Basta ver a novela, a Gabriela, lá onde o cara diz assim, eu vou lhe usar hoje. Então, naquele tempo, a histeria, que era aquela doença feminina, a doença do dominado, a doença do reprimido, era muito grande. Os ataques, aquele negócio de desmaiar e tudo, porque muito tempo no Brasil houve a dominação cultural do branco sobre o negro, né? Você veja que o cabelo do negro, né, que pode ser classificado como bonito, feio, grande, ele assim, não é cabelo enrolado, não é cabelo encarapeado, é cabelo ruim. Era chamado de cabelo ruim. Quem diz que o cabelo enrolado é ruim? O cabelo enrolado é um cabelo enrolado, o cabelo não enrolado ou liso é outro cabelo. É uma característica. Mas não necessariamente era ruim. Inclusive, quem fabrica shampoo diz que é para cabelos crespos. Para cabelo crespo. Então, não é ruim. O próprio negro comprava essa ideia, né? Estava tão dominado que ele dizia, eu tenho um cabelo ruim. Eu tenho cabelo crespo, não dizia, eu tenho um cabelo ruim. Certo? Verdade. A mulher falava isso em relação ao marido, né? A linguagem da dominação. O negro falava isso em relação ao branco. O povo falava isso em relação à igreja católica, que também era muito dominadora, depois veio a evangélica e tal, competindo com a igreja católica. Então, sempre na história da humanidade houve um povo dominando o outro, sempre na história da humanidade houve uma classe social dominando a outra. Ninguém é inocente. Quem está no poder estabelece uma cultura de dominação. E que ele espera que essa cultura que ele impunha à sociedade seja realmente seguida. Espera, consegue durante muito tempo, só que, como se diz, o mundo é muito justo, né? Deus fez um mundo muito perfeito, né? Há ciclos, ninguém domina o tempo todo, como se diz. Ninguém engana
a todos, todo o tempo, né? Engana-se muitos por pouco tempo ou poucos por muito tempo, mas enganar todo mundo todo o tempo é impossível. Então os ciclos históricos vão modificando. Quem está embaixo passa para cima, quem está em cima passa para baixo. Tem um capítulo da história, doutor Álvaro, muito importante, vivida pela humanidade, que foi justamente no século XVII, quando o mundo viveu a chamada Era da Escuridão. Ou seja, da escuridão cultural, onde a igreja ela impunha que a sociedade, se não aceitasse os dogmas, no caso da Igreja Católica, automaticamente essas pessoas iriam para o inferno. Isso foi muito dominante no século XVII. De lá para cá, na sua opinião, o que mudou em relação a isso? Bom, mudou porque, você veja, muita gente se matou, muita gente ficou deprimida anos e anos porque dessa dominação da Igreja Católica, né, que impõe medo do inferno, vai para o inferno, enfim, não vai se salvar e tal. E vem, em resposta ao obscurantismo, vem o iluminismo. Verdade. Né? Uhum. Que é uma resposta, só uma resposta cultural, histórica, e vem com uma outra visão de libertação e tal, e outras religiões, outros grupos que apontam de uma maneira diferente. Por exemplo, o Evangelho, ele aponta no sentido de não tenha culpa, vá fazer seu dinheiro, vá ganhar dinheiro, vá se liberte através do trabalho, né? Não tenha aquele negócio de não, vou aceitar tudo pelo amor de Deus. Não, vá para cima, seja ativo, resolva o negócio. E o mundo mudou também porque houveram grandes movimentos libertários, como o movimento do feminismo, né? Depois a pílula anticoncepcional contribuiu para isso, a camisinha, enfim. Hoje temos os casamentos entre pessoas do mesmo sexo já sendo encarada como uma coisa natural, porque, afinal de contas, o mundo vai mudando para melhor. Ok. Falar de um assunto mais atual aqui nos dias de hoje, isso envolve política, doutor Álvaro. A gente está conversando com o doutor Álvaro Ernesto, psiquiatra, e falando hoje sobre dominação cultural. Politicamente falando, na cultura brasileira hoje, candidatos que têm projetos bons, seja no ramo, no campo municipal, estadual, federal, eles têm uma certa dificuldade de eleger justamente em função de outros candidatos, né, que vão falar, que oferecem coisas, vamos dizer, mirabolantes para a sociedade. E aquelas pessoas menos aculturadas, vamos dizer assim, elas acabam indo, né, se envolvem desse tipo de promessa e de repente uma boa ideia, um bom projeto acaba não sendo aceito pela sociedade. Eu lhe pergunto, está existindo uma escuridão e uma dominação cultural, política no país em relação aí eu já entro no campo da compra de votos, né, do chamado voto de cabresto. O que o senhor falaria a respeito disso? Eu quero fazer um paralelo histórico entre aquela direita radical, antiga, que distribuía o leite para comprar o voto, né, ou a nota, a cédula para comprar o voto, e o Bolsa Família hoje em dia, né? A mesma coisa que assim, olha, e o leite não servia para alimentar as crianças? Servia, mas não pode ser o leite em troca do voto. Aí o Bolsa Família também não serve para melhorar a vida de inúmeros brasileiros? Serve. O que não pode é você trocar com a máquina publicitária violenta o Bolsa Família em função do voto. 30% dos votos do PT é do Bolsa Família, 50% dos votos do PT é do Bolsa Família. Não pode. Esse não é um programa que deva ter um dono. Esse programa, inclusive, começou lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que a justiça brasileira e o molde político está errado. É muito importante que tenha programas sociais. Mas esse programa social não pode ter um pai. Não é Lula que é o pai do Bolsa Família, não é Dilma que é o pai do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa social, um programa de Estado. Não deveria ser um programa de governo, tem que ser um programa de Estado. Que, por sinal, começou com o Fundo Social de Combate à Fome, de Combate à Miséria, quando, na época, o senador Antônio Carlos Magalhães, junto com a ex-primeira-dama, dona Ruth Cardoso, na época, fundaram esse Fundo Social de Combate à Miséria. É bom que se lembre disso. Tudo isso começou com a socióloga, né, Ruth Cardoso, mulher de Fernando Henrique Cardoso, mas eles eram pessoas refinadas, discretas, não queriam dizer, olha, é meu programa,
A esquerda entrou e disse, modificou o nome, né, de um programa assim, setorizado, que exigia um contraponto, que era a escolarização, a educação. Não, juntou todos os programas, o Vale Gás, não sei o que, Bolsa Família. E aí ficou um rótulo do programa. Aí toda vez que tem uma eleição, o PT vai em cima e diz assim, olha, se não eleger o PT, o que vai entrar vai acabar com o Bolsa Família. E o povo acredita. Agora, o que não é uma verdade. Não é uma verdade. Vamos falar da compra de votos. Você vê, Marcelo, que é a dominação cultural. O povo acredita que o bom candidato é aquele que ele paga o voto. Se o bom candidato é aquele que ele paga o voto, o cara acabou de pagar, o eleitor não tem mais direito de reclamar nada. E ele também não tem mais compromisso nenhum. Não tem ele vai passar 4 anos sem fazer absolutamente nada, porque ele já comprou, ele já pagou. Comprou, já pagou. Verdade. Né? Aí isso foi imposto na cabeça do eleitor exatamente pela dominação cultural. Mostrou assim, olha, o bom é quem lhe dá o tijolo, o bom é quem lhe dá o cimento, o bom é quem ajuda você a fazer sua casa. Então não há no Brasil aquela tradição de o povo escolher um para eleger, cada um dá R$2, R$3, R$5 então, para eleger quem ele acha que pode melhorar a vida dele. E o debate político deixou de existir, quer dizer, os candidatos não debatem mais. Você não sabe quem é quem. O cara faz uma maquiagem na cara, bota a cara na tela, contrata uma empresa de marketing que fala por ele, né? Contrata, Marcelo, um locutor como você, que é uma pessoa... Não, sério mesmo, que é uma pessoa que tem discernimento, capacidade, uma boa imagem, mas só que ele se esconde atrás disso porque ele tem muito dinheiro. E o outro que quer debater com ele não consegue debater com ele porque ele não aparece, né? São candidatos, como a gente chama, candidatos rótulos, candidato casca de ovo. Se você bate um pouquinho naquelas caras, a casca ali arrebenta tudo, ele não sabe nada de nada. O que eles sabem é ter acumulado normalmente muito dinheiro, geralmente às custas do dinheiro público, né? Desviado de prefeituras e tudo. E aí depois ele começa a comprar todo mundo, ele diz, não, eu não quero que o cara faça nada para mim, eu só quero que o cara não fale mal de mim. Se ele não falar mal de mim, toma lá R$1.000 por mês. Impressionante uma coisa dessa, mas a gente sabe que acontece e acontece muito no Brasil. Acontece perto da gente. É verdade. Bom, doutor Álvaro, nós já estamos aqui já com o tempo praticamente estourado em relação a esse assunto, e um assunto importantíssimo para a nossa comunidade, e claro, evidente, passaríamos aqui mais 3 programas falando sobre dominação cultural. Eu quero te agradecer pela essa participação hoje aqui, né, que alguns pontos importantes da dominação cultural tenham sido realmente esclarecida para as pessoas que estão nos ouvindo, lógico. Quero te agradecer mais uma vez aqui por essas informações e, claro, deixar aqui o espaço para mais alguma informação acerca desse assunto que o senhor tem a dizer. Rapidamente, eu queria mandar um abraço para a dona Noélia, Tarcísio e dona Isa em Camamu, o casal Fernando e Deise, Pedro Valnei e Maria, enfim, e dizer que nosso evento cultural, o evento do PV, tem essa diferença, essa marca. Nós não vamos lá fazer politicagem, nós vamos lá discutir coisas desse tipo, discutir ideias culturalmente e, claro, ouvir uma boa música no sábado às 17 horas no QIEP. Presidente daqui está convidada para esse evento cultural do PV, porque lá nós vamos ver uma música muito gostosa. Ela já marcou presença pelo sorriso dela ali, ela já marcou presença. E dizer que Camamu estará representado por uma série de amigos que virão, não digo nem prestigiar, que ela não precisa disso, mas virão desfrutar dessa festa dela maravilhosa. Ok, então, conversamos com o prazer tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado pelas informações, doutor Álvaro Ernesto. Grande prazer, Marcelão. Souza Grapiona, doutor Álvaro Ernesto aqui conosco. Vamos ao intervalo comercial, senhor. Daqui a pouquinho voltar. Automático.